Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Sempre pergunta aí como é que você está, porque você tem que estar sempre animado, tem que estar sempre disposto aí a aprender sempre mais para conseguir a sua aprovação. Não é fácil, estudar para concurso é uma coisa que envolve muita dedicação. Tem dias que você acorda um pouco para baixo, tem dias que você acorda melhor, tem dias que você quer estudar tudo de um dia só, tem dias que não quer estudar nada. Mas é assim, é cada dia uma batalha diferente e você tem que vencer. O importante é estudar. O importante é continuar, não desistir, e você não desistir, você consegue sua aprovação. Então, bora lá conhecer agora a elegibilidade. Professor, que nome feio é esse? Na aula passada foi conhecido a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar. Agora eu vou fazer aquele mesmo quadro que eu fiz para ficar bem mais fácil. Esses nomes assim, que muitas vezes você não conhece, pode tornar difícil, mas quando a gente explica aqui, faz a linha de raciocínio, você entende. Agora vamos entender, estudar a capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar. A capacidade eleitoral passiva é a capacidade de você ser votado. O que é você ser votado? É você poder ser eleito, você poder ser candidato. E você ser votado são condições de elegibilidade. Elegibilidade, pronto. Não copiar errado. Então, capacidade eleitoral passiva, capacidade de ser votado. Você está lá com o seu nomezinho lá na urna eletrônica. Para isso, você tem que preencher as condições de elegibilidade. Fazendo a mesma analogia, capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar. Para votar, você precisa fazer o alistamento eleitoral, que é tirar o título de eleitor. Capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado. E você tem que ter condições de elegibilidade, condições de você poder ser candidato a um cargo eletivo. Então, elegibilidade também é conhecida como capacidade eleitoral passiva e a capacidade de concorrer a cargos eletivos, ou seja, de ser votado. Se eu trago só esse slide e digo isso, né? Tá aí, elegibilidade, capacidade passiva, capacidade, você às vezes fica cabeça cheia, né? Muitos nomes, e aí talvez não consegue compreender. Quando explica de uma forma, faz uma linha de raciocínio, fica mais fácil e você já consegue associar esses nomes, que muitas vezes é a primeira vez que você está estudando, né? Então, por isso é importante tornar o assunto didático. A Constituição Federal, ela vai trazer algumas condições de elegibilidade, condições para você concorrer a um cargo público, a um cargo eletivo, melhor dizendo. Primeiro, nacionalidade brasileira, brasileiro nato ou naturalizado. Só lembrando que tem alguns cargos, como presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, que é privativo de brasileiro nato, dentre outros, né? Eu estou falando aqui só desses políticos. Ministro de Estado da Defesa também é privativo de brasileiro nato. O restante pode ser brasileiro naturalizado. O pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima. Esses são os requisitos de elegibilidade. Eu criei um bizu bem interessante, que é PANFID, porque isso é muito cobrado em prova. Então, você vai lembrar de PANFID, o P, pleno exercício dos direitos políticos, o A, alistamento eleitoral, o N, nacionalidade brasileira, o F, filiação partidária, o I, idade mínima, o D, domicílio eleitoral na circunscrição. Essa idade mínima, muito cobrada em prova, vamos conhecer. 18 anos, é a idade mínima para você concorrer ao cargo de vereador. 21 anos, deputados, qualquer um, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, seja qual for o deputado, 21 anos é a idade mínima para concorrer ao cargo de deputado.
Juiz de paz também. Professor, o que é juiz de paz? Juiz de paz não tem nem eleição para ele, mas ele é um cargo eletivo. É geralmente quem realiza os casamentos, aí é o juiz de paz. Se cair na prova, sim, 21 anos. Prefeito e vice-prefeito. 30 anos, governador e vice-governador. E 35 anos, presidente e vice-presidente e o senador da República. Você tem que imaginar o seguinte: duas idades são para dois cargos específicos: 18 anos vereador, 30 anos governador, que o vice acompanha. Pronto. 21 é deputados, juiz de paz e prefeito, que o vice acompanha. 35 são para os altos cargos. Quais são assim, os cargos eletivos que você pensa assim: eita, o cara é presidente, o cara é senador. O senador fica 8 anos no poder, está ali pertinho do presidente. Então, presidente da República, vice-presidente e senador, 35 anos de idade. Um tópico importante é porque uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária. Só que aí vem uma questão interessante dos militares. Por quê? O artigo 142, inciso 5, inciso 5º da Constituição Federal vai dizer o seguinte: o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partido político. E aí, bagunçou o meio de campo, né? Diz que é preciso, para a pessoa ser candidata a um cargo eletivo, tem que estar filiada a partido político, tem que ter afiliação partidária. Não é permitido no Brasil a candidatura avulsa. Eu quero ser candidato. Sim, mas aí com qual partido? Não, nenhum, eu vou na dor. Não pode, tem que ter um partido. Mas o militar diz aqui que ele não pode estar afiliado enquanto ele estiver em serviço ativo. Sabe o que aconteceu? O TSE entende que o pedido de registro de candidatura apresentado pelo partido ou coligação, devidamente autorizado pelo candidato militar e após a prévia escolha em convenção, supre a exigência da filiação partidária. Então, o militar, ele tem uma exceção para ele. Ele não precisa fazer a filiação partidária logo de cara. Só precisa ser escolhido em convenção partidária, o partido dizer, ok, eu aceito você, e o militar dizer que aceita o partido. Pronto. Então, o partido diz, ok, militar, ele aceita, o militar diz, ok, partido, eu lhe quero. Assina ali em convenção partidária, e aí ele pode fazer a filiação depois, se ele for eleito, se ele for para inatividade, aí sim ele faz a filiação dele. Mas enquanto serviço ativo, ele não faz. Então, portanto, a filiação partidária não é exigível ao militar da ativa que pretenda concorrer a um cargo eletivo. Isso é uma exceção que basta apenas a escolha em convenção, a autorização do partido e a autorização do candidato militar, e aí pronto. Já que eu estou falando de militar, bora tratar o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal, que vai tratar do militar quando ele for candidato a um cargo eletivo. Esse mapa mental aqui ele é bem interessante. Eu postei ele no Instagram, é um dos mapas mentais que tem mais curtido no Instagram, é esse daqui, porque ele está muito completo, está bem didático. Então, é o seguinte: o militar alistável é elegível. O que significa isso? O militar que faz o alistamento eleitoral, ele consegue ser votado, ele é elegível. Por quê? Porque tem alguns militares que são inalistáveis. O que significa dizer que é inalistável? Que ele não pode fazer o alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral e o voto são proibidos. Quem é? Está aqui no mapa. Ó. Os conscritos do serviço militar obrigatório são inalistáveis e inelegíveis. O conscrito, o recruta, ele não pode votar, não pode fazer o alistamento eleitoral e também não pode ser votado. Já aquele militar de carreira do Exército, militar de carreira da Aeronáutica, militar de carreira da Polícia Militar, que está lá por livre e espontânea vontade, ele é alistável, ele pode votar também como pode ser votado. Só que tem que observar o seguinte: se ele tiver 10 anos, aliás, se ele tiver menos de 10 anos de carreira, né, menos de 10 anos de serviço, aqui, ó, se contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade. Como assim, professor? Ele sai um pouquinho, depois volta, ele sai definitivamente. Tchau, polícia. Não volta mais. Professor, como assim? Sim, se o militar tem menos de 10 anos de serviço, e ele quer ser candidato, tem 7 anos de serviço de polícia, ele pode ser candidato a um cargo letivo? Pode, mas ele tem que sair da polícia. E essa saída é definitiva. Se ele perder a eleição, professor, ele perde a polícia e perde a eleição. Fica desempregado. Eita, mas recebe.
Agora, se ele tiver mais de 10 anos de serviço, aí as coisas para ele são melhores. Aí já dá para o candidato ficar, assim, numa posição melhorzinha, porque na outra ali é muito perigoso, né? Se ele tem mais de 10 anos de serviço, ele vai ser agregado pela autoridade superior. Professor, o que é agregado? Agregado é uma espécie, não é licença, mas é como se fosse uma licença, mas não é licença. O militar, ele fica afastado, ele não fica tirando serviço, ele sai da linha hierárquica, ele fica sem número na linha hierárquica. Então, a partir do momento que ele faz o registro de candidatura dele, ele fica agregado. Ele sai ali da linha hierárquica, o militar ele tem um 01, 02, 03, então ele fica agregado. Pronto, acabou. Ele não saiu da polícia, ele ainda está na polícia, está agregado. Se ele for eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Aí ele vai para a reserva remunerada. Só se for eleito. Se ele perder a eleição, ele volta a trabalhar na polícia tranquilamente. Vamos entender. Eu gosto muito de fazer isso daqui, porque às vezes o aluno não tem essa noção e ele erra muita questão de prova. O militar está aqui, ele quer ser candidato. A primeira coisa é ser escolhido em convenção partidária. Depois vem o registro da candidatura dele. Aí vai ter a campanha, aqui vai ter o dia da eleição. Depois da eleição, se ele for eleito, ele vai ser diplomado, vai receber um diplomazinho dizendo que ele agora é um político. Depois da diplomação, vem a posse. Então é o seguinte, o militar, ele vai ser agregado aqui no registro de candidatura. Aqui ele fica agregado. E aí ele tira a campanha todinha aqui agregado, sem tirar serviço na polícia. Na eleição, ele pode ser eleito, ou ele pode ser não eleito. Isso aqui, logicamente, um militar com mais de 10 anos. Se ele for não eleito, se ele perder a eleição, ele volta para a polícia. Volta, botar aqui polícia, mas pode ser corpo de bombeiro, pode ser exército, forças armadas, né? Ele volta para a corporação policial dele. Agora, se ele for eleito, aí não. Aí ele não volta mais, porque ele vai esperar ser diplomado. A partir do momento que é diplomado, aqui ele vai para inatividade, aqui ele vai para reserva remunerada. Então, cuidado, porque as bancas trocam muito, ó, dizer que é na posse, não é na posse. Ele vai para a inatividade na diplomação, ele recebe o diploma dele de político, diploma que ele foi eleito. Beleza? Então, guarda esse marmento aqui, é o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição Federal. Vamos resolver uma questãozinha aí. Acerca de direitos e garantias fundamentais, julgo o item a seguir. Um militar com 5 anos de serviço e candidato a deputado estadual deverá ser agregado pelo comandante do batalhão onde serve e, se eleito, deverá passar a inatividade no ato da diplomação. A questão está muito bonitinha, mas está errado, porque, ó, se ele tem 5 anos de serviço, ó, tchau, sai para fora, não tem essa não. Se ele tiver 10 anos ou mais, aí sim, mas como ele tem só 5 anos, nessa questão de ficar agregado, não tem isso não. A questão está errada. Vamos agora conhecer algumas inelegibilidades. É bom você conhecer esses nomes, porque elegibilidade é a capacidade de você ser votado, né, de você ser candidato. Inelegibilidade são situações que você não vai poder ser candidato. E é muito interessante você conhecer esses nomes aí também. Inelegibilidade absoluta, inelegibilidade relativa, inelegibilidade reflexa. Então, você tem que conhecer tudo isso daí. Essa absoluta, o que é essa inelegibilidade absoluta? São situações que a pessoa não pode concorrer a cargo eletivo. E são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Quem é inalistável? Quem é que não pode realizar o alistamento eleitoral? O estrangeiro e o conscrito. Então tá aqui, ó. Não podem alistar-se como eleitor os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
Então, eles, como são inalistáveis, também são o quê? Inelegíveis. Essa é a inelegibilidade absoluta. E o analfabeto também. Olha o cuidado. O analfabeto, se ele quiser votar, ele vota, porque o voto é facultativo para ele. Mas ele não pode ser votado. É por isso que o Tiririca, deputado federal, quando foi eleito a primeira vez, ele passou 15 dias em Itapipoca, no Ceará, fazendo um curso intensivo de português para provar que era alfabetizado. Porque se o Tiririca não tivesse feito esse curso intensivo, foi intensivão, 15 dias, procure ele para saber onde foi o professor, quem foi que fez, porque foi 15 dias, e ele se tornou alfabetizado. Então, pega um intensivão desse aí, na véspera de prova de português, pode ser que dê certo. Porque se fosse declarado que o Tiririca era analfabeto, ele era inelegível. Então, cuidado com isso daí. Porque o analfabeto, ele é, se ele quiser votar, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos, mas ele não é elegível, ele é inelegível, ele está amparado pela inelegibilidade absoluta. Então, o mapa mental aqui, inelegibilidade absoluta é os inalistáveis, que é o conscrito e o estrangeiro, juntamente com o analfabeto. Já a inelegibilidade relativa, essa daqui ela vai tratar da reeleição. Então, relativa, reeleição. Porque vai dizer o seguinte: o presidente da República, os governadores de Estado do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único mandato, um único período subsequente. Isso aqui vai tratar do chefe do Poder Executivo, porque no Legislativo não tem isso, um senador pode passar 10 mandatos, um deputado federal também 20 mandatos, enfim, não tem essa. Mas agora, quando o cara é presidente da República, é governador, ou ele é prefeito, ele só pode ficar um mandato, aqui 4 anos, e eleito para outro mandato de 4 anos. Pronto, feito isso, ele não pode ir para um terceiro consecutivo, não pode. Agora, se uma pessoa ficar aqui, aí ele pode voltar depois. Tem que ter uma coisinha que muitas pessoas chamam de tapa-buraco, né? Uma pessoa aqui, tampando aqui esses, aí depois ele volta, aí tudo bem. Mas seguido só pode ser 2 mandatos, um e outro período subsequente, beleza? Não pode ter isso mais de 2 seguidos, não. Aconteceu com o Michel Temer. O Michel Temer, se eu não me engano, ele passou 2 anos, mais ou menos. Estava aqui a Dilma Rousseff, Michel Temer. A Dilma sofreu impeachment, o Michel Temer passou a ser presidente. Podia ser um dia que ele passou aqui, 1 ano, já conta como um mandato. O Michel Temer, se ele quisesse, ele poderia ter sido reeleito para outro mandato. E aí pronto, podia ficar esses 2. Porque aqui, independente do tempo, já estava como um mandato. E ele poderia ser eleito para outro mandato subsequente, como é dito aí, ó. O presidente da República, os governadores de estado, Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído. Aqui entra o caso do Michel Temer. No curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único mandato subsequente. Beleza? Então, só ilustrando aqui, inegibilidade relativa, chefe do Poder Executivo e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato, chefe do Poder Executivo, presidente, governador e os prefeitos poderão ser reeleitos para um único mandato subsequente. Para finalizar, vamos tratar da desincompatibilização, coisa muito cobrada em prova. Isso daqui serve para o seguinte: o prefeito, o governador e o presidente é quem está administrando, quem está no poder da máquina. O deputado, senador, vereador, eles não têm como pegar muito em dinheiro, não. Quem está com dinheiro é o executivo, ele que pode realmente fazer alguma coisa. Então, para evitar que o cara pegue o dinheiro e gaste para eleger ele em outro cargo, existe isso daqui, ó. Para concorrerem a outros cargos, cuidado com isso, o presidente da República, os governadores do Estado Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Cuidado, a banca troca, tira aqui, ó, vou riscar aqui
até furar a tela do seu computador. Porque a banca tira 6, coloca 3, é até 6 meses antes do mandato, do pleito, da eleição. Como assim, professor? A regra, novamente, vale frisar, é para o presidente da República, governador e o prefeito. Senador? Não, o senador pode ser candidato. Aqui no Piauí, atualmente ele é governador, o Wellington Dias, teve uma época que era senador da República, e ele foi candidato a prefeito de Teresina. Ele continuou senador, foi candidato a prefeito, perdeu a eleição de prefeito, voltou a ser senador. Não tem problema nenhum. Agora, se o cara é presidente da República, governador ou prefeito, e quer ser candidato a outro cargo, porque se for o mesmo cargo dele, ele continua. Tipo, o cara é prefeito, vai ser reeleito, ele precisa renunciar 6 meses? Não, ele continua ali. Pode ser reeleito e continua tranquilamente. Agora, para outro cargo, tipo, o cara é prefeito, quer ser candidato a deputado, o cara é governador, quer ser candidato a senador, e assim por diante. Eles têm que renunciar ao mandato 6 meses até 6 meses antes do pleito. Então, cuidado com isso aqui. Está bem destacado aqui. Você pode copiar, até mais bonito do que eu, mas copie. Ó, chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, para outro cargo, o período até 6 meses antes do pleito. Esse aqui, você copiando mais bonitinho no seu caderno do que isso aqui, do que está aí. Pronto, resume a desincompatibilização, que aí, ó, para concorrer a outros cargos, o presidente da República, o governador de estado federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Beleza? Com isso, finalizamos aí essa aula. Na próxima aula, vamos tratar da inegibilidade reflexa, a mais cobrada em prova, a mais importante para você compreender. Ela é cheia de detalhes, eu vou trazer alguns exemplos práticos da vida real mesmo, de políticos que aconteceram, para você compreender. E a gente finaliza essa primeira parte de direitos políticos. Beleza? Qualquer dúvida, já sabe, né? Entre em contato. E se não tiver dúvida, entre em contato também. Bora estreitar esses laços aí, tornar o online muito parecido com o presencial, porque assim, no presencial o aluno chega muito próximo do professor, pergunta, professor, eu estou com dor nisso, professor, estou... E também a gente percebe, muitas vezes, quando o aluno está triste, quando o aluno está entendendo. No presencial, quando eu estou explicando a matéria, que eu vejo, assim, as carinhas muito fechadas, olhando assim para mim, aquela cara, duvidando, opa, você não está entendendo, não. Aí eu volto, explico de outra forma. Aqui online, infelizmente, eu não tenho como ver a carinha de vocês, meus pompôniozinhos fofinhos. Então, você é que tem que vir. Professor, estou com dúvida nisso, professor, me explique aquilo, manda uma foto, professor, estou aqui, estou focado, estou estudando, acho muito bonito isso daí. Eu sempre gosto de dizer que o aluno precisa de motivação para estudar. E o professor também precisa de motivação. E a motivação do professor é o reconhecimento do aluno. Quando o aluno chega e diz, professor, gostei, aula muito boa, professor, estou com dúvida naquilo, me explique, não entendi. Ah, professor, agora entendi. Então, isso daí é que motiva o professor a sempre continuar, a sempre fazer o material, porque fazer uns mapas mentais desse aqui, isso aqui dá um trabalho enorme. É um tempo danado que é, mas a gente faz por quê? Para facilitar o seu entendimento. Você lembrar de tudo isso daí, para você conseguir a sua aprovação. Beleza? Forte abraço e bons estudos.